Estudos para concursos, INSS, Direito Previdenciário. Sobre a aposentadoria dos segurados com deficiência, conteúdo novo. Vamos ver. Do conteúdo de aposentadoria dos segurados com deficiência, ele primeiro aqui no conteúdo tem o artigo 201, né, que tem que ler para o INSS, né, Direito Previdenciário. Parágrafo 1, que fala da adoção de requisitos especiais. Daí, nos requisitos especiais, ele fala os carinhas que podem ter requisitos especiais. Basicamente, as pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência, têm requisitos especiais para conceder a aposentadoria. E não é ruim, é bom. É melhores as condições, né? Depois disso tem o artigo 22 da Lei Complementar 142, que foi mudada pela emenda 103. Depois tem o Decreto 3048, que tem o regulamento da Previdência Social, no artigo 70A. Foi muita coisa mudada no decreto. Daí depois tem a definição, basicamente o treco mais importante dessas questões quando fala do cara com deficiência. Por que é mais importante? Porque é basicamente só o que cai. Quer dizer, a maioria das vezes quando cai o cara da aposentadoria de deficiente, não cai. Tipo, a segunda coisa que mais cai é os requisitos, claro. Tipo, as vantagens que eles têm e treco. Mas o principal é aquele... O principal mesmo, que quando você estuda a lei de deficientes, né? E também ela está aqui no próprio decreto de previdência social, é a definição de pessoa com deficiente, tá? Depois tem o treco da lei complementar 142, o 70D do 3048. Daí fala um pouco da diferenciação entre contribuição e idade. Daí a diferenciação está no artigo 70A, o de contribuição. No 70B ainda é contribuição. Daí ele fala que não há exigências de idade mínima por tempo de contribuição. Quando o segurado contribui alternadamente na condição de pessoa com deficiência, Daí tem multiplicadores de mulher, multiplicadores de homem, tempo a converter, 70F, daí tem no artigo 70F tem mais trecos de tempo a converter. Interessante. No entanto, depois ele fala da carência, fala da renda mensal inicial do segurado com deficiência. Depois ele tem as definições do aposentadoria por idade, né, que a gente estava falando da contribuição. O de idade é 60 homem, 55 mulher. Eles estão no artigo 70C do decreto e fala da carência dele e a renda mensal no 70G. Depois ele fala da data, depois desses conteúdos aí da idade e do treco, começa a falar da data de início do benefício desses trecos. Datas do início dos benefícios. Daí tem uma separação da data do início do benefício entre empregados domésticos e os demais segurados. E também fala que a aposentadoria de deficiência não se acumula, daí tem uma listinha básica, porque as aposentadorias normalmente não se acumulam, né? Daí, bom, só para comentar, a regra básica é que a aposentadoria não se acumula com nada, ela só recebe indenização, pode receber com a aposentadoria aqui. Daí, aqui os exemplos é tipo, que estão aqui de coisas que não se acumulam, é tipo auxílio, aposentadoria, BPC, LOAS, auxílio e seguro, entendeu? Bom, vamos lá. Agora, eu li a base de tudo aqui, vai ter idade, contribuição, grave, moderados, definições. Então vamos lá. Na CF, né? É verdade a dedução de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvado nos termos de lei complementar a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados com deficiência previamente
previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, incluída pela emenda 103. Em relação à aposentadoria segurada com deficiência, a emenda 103 foi clara na aplicação da Lei 142, que apareceu várias vezes aqui. O artigo 22 diz: até que a lei discipline o inciso 1 do artigo 1 do parágrafo 201, quer dizer, do parágrafo 1 do artigo 201, que a gente acabou de ler, né, o teco do SF, da Constituição Federal, a aposentadoria por pessoa com deficiência do RGPS será concedida na forma da Lei Complementar 142, que é a que a gente está lendo agora, em 8 de maio. Na verdade, eu estou achando que esse artigo 22 que eu estou lendo agora é o da emenda e não da Lei 142, né? De 8 de maio de 2013, inclusive quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. Assim, as novas regras permanentes trazidas pela reforma previdenciária imposta aos segurados do RGPS, com exceção da forma de cálculo do salário de benefício, não se aplicam aos segurados de deficiência. Continua sendo aplicada a Lei Complementar 142, 2013, e foram reservados os artigos do Decreto 3048 para regulamentar esse tipo de aposentadoria. 70A, a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade ao segurado que tenha conhecido após ter sido submetido à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, grau de deficiência leve, moderado ou grave, está condicionada à comprovação ou da condição da pessoa com deficiência na data da entrada do requerimento ou na data da implementação dos requisitos para o benefício. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem, definição, tá? Impedimentos de longo prazo de natureza física, mental e intelectual, não sensorial, os quais em interação de diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Primeiro, natureza física, mental e intelectual, ou sensorial. Ele interage com barreiras e essas barreiras dificultam a sua plena atividade social. Bom, Lei 142, Regulamento do Poder Executivo definirá deficiências graves, moderada e leve para os fins da lei complementar. A avaliação de deficiência será medida funcional nos termos do regulamento. O grau de deficiência será atestado por perícia própria do Instituto Nacional de Seguridade Social, do INSS, por meio de instrumentos desenvolvidos para esse fim. Artigo 70D. Para efeito da concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, a avaliação de que trata o artigo 70A deverá, entre outros aspectos, avaliar o segurado e fixar a data provável do início da deficiência e o seu grau, e identificar a ocorrência de variação no grau de deficiência, indicar os respectivos períodos de cada grau. A comprovação de deficiência anterior à data da vigência da Lei Complementar 142 será instruída por documentos que subsidiem a avaliação médica e funcional, vedada a prova exclusivamente testemunhal. O critério do INSS, o segurado com deficiência deverá, a qualquer tempo, submeter-se à perícia própria para avaliação ou reavaliação do grau de deficiência. O segurado do RGPS com deficiência poderá se aposentar voluntariamente, seguindo as regras de lei complementar número 142, por tempo de contribuição ou por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição agora começa na 70A. A concessão de aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade ao segurado que tenha reconhecido após ter sido submetido à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, grau de deficiência leve, moderada ou grave, está condicionada à comprovação da condição de pessoa com deficiência na data de entrada do requerimento ou na data da implementação dos requisitos para benefício. 70B. Aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência cumprida. A carência é devida ao segurado ou empregado, inclusive o doméstico, trabalhador, avulso, contribuinte, individual e facultativo, observado o disposto no artigo 199-A e os seguintes requisitos. 1. Aos 25 anos do tempo de contribuição da condição de pessoa com deficiência, se homem, e 20 anos se mulher. No caso de segurado deficiência grave. Depois, fica diminuindo cada vez mais. Não diminuindo assim, é que quanto mais grave, menos tempo a pessoa tem que trabalhar, por causa que o trabalho dela com um tipo de deficiência tão grave praticamente está matando ela, entende? Vamos lá. Tá aí, 25 anos para um grave, 29 anos para um moderado, mas deixa eu ver uma coisa aqui. 29 e 24. Tá certo. Continua a mesma regra de sempre diminuir 5 anos a menos para a mulher. Então, é 29 anos para o homem, 24 anos, que é menos 5 para a mulher da deficiência moderada, e 33 anos para homem de deficiência leve e 28 anos para mulher de deficiência leve. A aposentadoria de que trata o caput é devida aos segurados especiais que contribuem facultativamente de acordo com o disposto no 199
E no parágrafo 2 do artigo 200. Não há existência de idade mínima para o caso da aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência. Grau de deficiência, grave, moderado e leve. Criando uma tabelinha, você poderia simplesmente dizer que é 25, 29 e 30 e 3 para o homem, 20, 24 e 28 para a mulher. A mulher aumenta em 4 anos para cá, quanto menor for a deficiência. E para o homem também aumenta em 4 anos para quanto menor for a deficiência, né? Se você não percebeu, de 25 para 29 são 4 anos, de 29 para 33 são 4 anos. Para o homem, quer dizer, não, tá certo. E para a mulher, de 20 a 24 dá 4 anos, né? E de 24 a 28 são 28 anos. Grave, moderado e leve, 2222, 32. Eu falei, é o primeiro dígito dos dezenas, né? Aposentadoria de segurados com deficiência. Quando o segurado contribui alternadamente na condição de pessoa sem deficiência e com deficiência, os respectivos moríolos poderão ser somados após a aplicação da conversão, nos moldes da tabela, observado o grau de deficiência. Ou seja, do tempo que a pessoa não era deficiente, pode ser convertido. Quer dizer, pode ser convertido, não sei, mas é um grau dependendo de tabela. O grau é assim. Se for mulher, o tempo de converter. Se a pessoa ficou 20 anos sem nenhum tipo de deficiência, daí ela vai aplicando os multiplicadores quanto mais tempo de deficiência ela tem. Tá? Daí vai chegando assim. Não, na verdade eu não estou entendendo o que eu estou falando vendo essa tabela aqui não. Tá assim, tempo para converter de 20 a 20 anos, 24 anos, 28 anos e 30 anos. Depois disso tem os multiplicadores de 20 anos, 24 anos, 28 anos e 30 anos. Mas o que que eu não estou entendendo essa tabela. Ela tá tentando falar de o tempo de converter da aposentador e do tempo que ele está deficiente, do tempo que não está deficiente. E o que é esse de 20 anos? É o multiplicador de tempo que a pessoa está deficiente ou que não está deficiente? É isso que eu não estou entendendo. Bom, basicamente é um treco de aumentando em um quinto ou ou dois. Ou 2/5, metade. Essa contribuição não dá pra entender, não entendi. O homem é a mesma coisa, tem as idades de 25, 29, 33 e 35. As conversões são não muito grandes também. Quer dizer, são grandes na verdade. Bom, A redução do tempo de contribuição para a aposentadoria da ressegurada com deficiência não poderá ser acumulada no tocante ao mesmo período de contributivo com a redução ressegurada aos casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde. No entanto, é garantida a conversão do tempo de contribuição cumprida em condições especiais que prejudiquem a saúde do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins de aposentadoria, na condição de pessoa com deficiência, se resultar mais favorável ao segurado, conforme a tabela abaixo. 70F. A tabela abaixo parece que está no artigo 70F do decreto 3048. É a mesma basicão que a gente acabou de falar. Tempo a converter, só que aqui tem mais idade ainda. Tempo a converter 15 e 20 anos aqui tem. Com os multiplicadores que o máximo chega até 1,87 anos. 1,87 de multiplicador. Que gigante. Daí o homem, ele também tem o deck de 15 e 20 anos. E o máximo que chega o multiplicador é para 33 anos com 2,22. 2,20. Caraca. Bom. No entanto, há que se conjugar os dispositivos da lei complementar número 142, com o que dispõe a emenda 103. No caso do artigo 25, a referida emenda vai dar a conversão do tempo de especial do tempo de contribuição sujeito às condições prejudiciais à saúde cumprida após 13 de novembro.
É vedada a conversão de tempo de contribuição de pessoa com deficiência para fins de contribuição com e condições para fins de aposentadoria do segurado com deficiência, mas não até novembro de 2019, mas não se pode converter o tempo de contribuição na condição de deficiente para a concessão de aposentadoria especial. Agora, sobre a carência, para a concessão do benefício de aposentadoria assegurados com deficiência, deverá ser cumprida a carência no mínimo de 180 contribuições mensais, que é 15 anos. Renda mensal de inicial, 100%. Salário de benefício. Aí, sobre isso aqui está no artigo 130J. A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado de deficiência será calculada a partir da aplicação dos segurados percentuais, quer dizer, aplicação dos seguintes percentuais sobre o salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32. 100% na hipótese de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata o artigo 70b ou 10.041 ou o que? Falei errado. Bom, próximo treco, aposentadoria por idade. Para que o assegurado com deficiência se aposente por idade, deverá comprovar um tempo de mínimo de 15 anos de contribuição na condição de pessoa com deficiência e ter idade de 60 anos de se homem ou 55 anos de idade. O que é meio estranho, né? Não era para ser menor os tempos de aposentadoria por idade de deficiente? Bom, 70C. Aposentadoria por idade de pessoa com deficiência cumprida a carência devido aos segurados de 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher. Ah, não. Tá certo. Tá menor. Tipo, eu acabei confundindo, mas tá menor sim. Tipo, o normal é o homem que não é deficiente, e a mulher que não é deficiente é 65 anos para homem e 60 anos para mulher, entendeu? Para efeitos de concessão da aposentadoria de que trata o caput, o segurado deve contar com no mínimo 15 anos de tempo de contribuição cumpridos na condição de pessoa com deficiência, independentemente do grau de observado, o disposto no artigo 70d. Sobre a carência, para a concessão do benefício de aposentadoria assegurados com deficiência, deverá ser cumprida a carência mínima de 180 contribuições mensais, 70J da renda mínima mensal inicial. A renda mensal de aposentadoria devido ao segurado com deficiência será calculada a partir da aplicação das seguintes percentuais sobre o salário de benefício definido na forma prevista no artigo 72. 70% acrescido de um ponto percentual do salário de benefício por grupo de 2 contribuições mensais até o máximo de 30% na hipótese de aposentadoria por idade de que trata o artigo 70C. Da data agora, para terminar, né? A data de início do benefício. Para os empregados e empregados domésticos, dependendo da escolha de que se desliguem ou não do emprego, a partir da data do desligamento do emprego, se for requerida até 90 dias de desligamento, e a partir da data da entrada do requerimento, quando mesmo ser desligado do emprego for requerida após o prazo de 90 dias de desligamento, ou quando não houver desligamento do emprego. Para os demais segurados, a partir da data de entrada do requerimento. Daí, a aposentadoria por segurados com deficiência não se acumula com o auxílio de incapacidade temporária ou com auxílio acidente. Não se acumula com a aposentadoria, não acumula com BBC LOAS, não benefícios de prestação continuada. O que é mesmo? LOAS? LOAS é importante, né, para o INSS. Não estou conseguindo lembrar o que é o LOAS. Também não se acumula com auxílio inclusão e também não se acumula com auxílio seguro-desemprego. Bom, vamos terminar aqui. Já, na verdade, tem um conteúdo, isso não é mesmo. Só que vamos dar uma olhada, só o que lembrar o que é LOAS. Um tipo de lei orgânica aqui. A lei orgânica de assistência social, isso é o LOAS. Ou seja, aquela técnica que tá falando assim é que o caninha que era deficiente estava recebendo um tipo de assistência social, entendeu? Ela não pode, a aposentadoria que ele ganha não pode se acumular com assistência social, entendeu? Porque a assistência social é só para os necessitados. Tchauzinho!